existe uma janela de oportunidade enorme para profissionais qualificados que querem vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Você acabou de falar que a Apple fez um processo seletivo para tentar recrutar engenheiro e não conseguiu encher uma sala, enquanto a China enche dois estádios. O fatídico dia 2 de abril desse ano, o Liberation Day, o Dia da Liberação, né? Onde ele aplica aquele tarifaço que até hoje não se explicou muito bem como chegou naquele número, mas fato é que a partir dali ele desencadeou um efeito cascata no mundo inteiro de protecionismo, de negociações e principalmente uma resistência da China que eu acredito que o governo americano não esperava frente a essa tarifação, ao ponto de os Estados Unidos aplicarem uma tarifa e a China revidar. Tudo bem, a gente vai reaplicar a mesma tarifa. E os Estados Unidos continuar aumentando a tarifa e a China revidando na mesma moeda. Eu acho que o governo americano não esperava isso e boa parte disso causou todo essa instabilidade, essa insegurança e trouxe a gente no momento que estamos hoje. É óbvio que você tarifar o produto vindo de outro país vai fazer com que ou outros países forneçam aquela mesma coisa com uma tarifa menor, ou que você industrialize aquilo, você comece a produzir dentro do seu próprio território. Mas não é um caminho tão simples e tão fácil você transformar os Estados Unidos naquilo que 20 anos deixou de ser, ou seja, um parque fabril, e em apenas 4 anos você trazer todas as indústrias aqui para dentro novamente. Pelo menos parece ser essa a ideia do governo Donald Trump, mas que ele tentou fazer tudo em apenas 100 dias e a coisa não saiu muito bem como eles esperavam. Você acredita que o caminho foi mais ou menos esse e está ali justamente onde talvez ele tenha pecado? A pressa em querer fazer tudo logo no começo do governo? Sem dúvida, Davi. Eu acho, inclusive, que só para completar essa ideia da exportação da parte industrial dos Estados Unidos, acho que vale a pena bastante comentar sobre um tratado que foi feito entre os anos 80 e 90, principalmente obra dos democratas, mas que também os republicanos continuaram forte, que foi a NAFTA, né? Que é North America Free Trade Agreement. E isso afetou, inclusive anterior, em paralelo, mas também afetou muitas indústrias de base de manufatura e particularmente as indústrias de transformação de montagem, das linhas de montagem de eletrodomésticos e de veículos entre eh, as grandes fabricantes americanos e a manufatura de peças e partes ou montagem entre o México e o Canadá. Isso foi, criado e teve muito sucesso, né. Não só isso, como também a linha branca, muitas empresas americanas, tipo Whirlpool, etcétera, montaram as maquiladoras na fronteira com o México, eh, e dessa maneira também, criou-se uma globalização indo para a Ásia, mas também uma questão do North America de verdade, Canadá, Estados Unidos e México, dessa dessa produção em série, onde às vezes para montar um carro, partes desse carro viajam, dos Estados Unidos para o Canadá, vai para o México e finalmente é montado em algum desses países, etcétera. Então, não só eu acho que esse efeito, eh catastrófico, eu até diria, da queda da bolsa, da queda da popularidade do presidente, ao tentar cumprir e de ir com muita sede ao pote, vamos dizer assim, de implementar essas medidas drásticas para poder realmente ressaltar essa coisa midiática que está protegendo, do modo geral, a indústria americana de retornar a parte fabril para os Estados Unidos, tem a ver com a impossibilidade de você criar isso. Tem inclusive um fato bem interessante que o Tim Cook, presidente da Apple, no meio dessa maluquice das ações e reações, ele veio dizer, por exemplo, que ele tentaram fazer há um tempo atrás uma linha de montagem na Califórnia. E eles começaram a contratar engenheiros de ferramentaria, porque basicamente para você montar um iPhone, um computador, etcétera, são milhares de peças que tem que ter as suas ferramentas de montagem. Eles fizeram uma campanha de recrutamento
para engenheiros de ferramentaria nos Estados Unidos, eles encheram uma sala que não chegava a 100 pessoas. Fizeram a mesma coisa na China, eles encheram 2 estádios de equivalente de futebol. Por quê? Como você disse, Davi, e o mundo sabe, são 40 anos de desindustrialização da parte básica, tanto para a Ásia como também para o NAFTA. E pretender que o simples fato de você aumentar a tarifa vai gerar não só a capacidade de produção, como a parte de pessoal preparado para isso, que já não tem nos Estados Unidos, não só na parte de engenharia, como também nas linhas de montagem. Inclusive, saíram todos esses memes, essas brincadeiras todas, né, nas redes sociais, dos americanos querendo costurar calças ou montar ali de uma forma que montar algum equipamento eletrônico. Então eu acho que esse impacto que eu acho que o governo americano do Trump calculou mal, miscalculate na realidade, e eu acho que está tendo um tiro pela culatra e ele está sendo obrigado a recuar, porque não só as bolsas caíram de forma drástica, a reação mais forte de vários países, inclusive da China e da Europa, foram de vender os T-bills, os Treasury Bonds, que isso é muito sério, que provocou inclusive o recuo de 90 dias, e agora ele está indo segmento por segmento para negociar. Eu acho que estamos diante de uma primeira reação negativa e vai ser muito interessante acompanharmos como o governo Trump vai lidar com esses problemas multifacetados agora, de que eles mesmos provocaram. Então é muito interessante, não é uma tarefa fácil, essa ação está provocando uma reação igual e contrária. Você tocou em dois pontos importantes. Primeiro, a questão dos Treasury Bonds, ou seja, os títulos do tesouro, né, do governo. Até para a nossa audiência entender isso um pouquinho melhor, o governo ele vende os seus títulos de dívida, né? Ou seja, lá na frente você pretende resgatar aqueles títulos. O problema é que isso é o lastro de segurança que o governo tem em relação ao mercado. A partir do momento que você deixa de guardar aqueles títulos e você começa a comercializar no volume muito alto, como aconteceu, significa que o mercado começa a perder a confiança na capacidade daquele governo em pagar depois aqueles títulos. Isso é um problema muito grave. Os Estados Unidos é justamente considerado um dos países com maior potencial de segurança de pagamento de títulos e justamente por isso é um dos países mais endividados do mundo. Emite títulos com muita frequência para continuar financiando os seus programas. E eles têm muita liquidez no mercado justamente por ser um título de alta confiabilidade. E no momento que você começa a ver uma comercialização em massa desses títulos, o mercado começa a sinalizar uma perda de confiança na capacidade americana em sustentar justamente a possibilidade de pagamento daquilo no futuro. Eu acho que esse foi a chave, o estopim para, peraí, precisamos começar a recuar. O mercado está dando um sinal bem importante que a gente está avançando mais do que nós deveríamos, e foi, eu acho que nesse momento que ele suspende por 90 dias o tarifaço, começa as negociações. O segundo ponto que você falou é muito interessante. O exemplo que você usou do Tim Cook em relação a engenheiros é algo que a gente fala tanto com os nossos clientes e fala tanto com as pessoas que a gente conversa, como existe uma janela de oportunidade enorme para profissionais qualificados que querem vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Você acabou de falar que a Apple fez um processo seletivo para tentar recrutar engenheiros e não conseguiu encher uma sala, enquanto a China enche 2 estádios. Essa é uma realidade. Os Estados Unidos hoje têm uma deficiência de mão de obra qualificada muito grande. E justamente aí que reside a oportunidade para muitos profissionais qualificados, principalmente brasileiros, que estão encontrando essas oportunidades e migrando aqui para os Estados Unidos. Então, quando a gente fala isso, parece um pouco abstrato demais, mas como assim? Eu vou trabalhar lá, quem vai me empregar? Acredite nisso. Aqui é um exemplo de uma iniciativa isolada. Nos Estados Unidos inteiro, ainda mais com esse incentivo à reindustrialização, vai faltar muita mão de obra qualificada. E não estamos falando só de engenheiro, não. Estamos falando de toda a parte da indústria, instrumentador, operadores, enfim. Não vai faltar oportunidade nos próximos anos aqui nos Estados Unidos. Mas voltando a falar exatamente do efeito econômico, ele recuou.
tanto que ele, em relação ao NAFTA, voltou atrás com as tarifas. Em relação à própria China, excluiu da lista do tarifaço aqueles produtos mais consumidos, celular, telefone. Então, ele de fato percebeu que, obviamente, também por um lobby forte da indústria americana ou das empresas americanas que industrializam fora, de que isso teria um impacto muito grande. E lembrando, quem paga essa tarifa é o próprio americano, é a própria população. Porque, na verdade, se você coloca uma barreira de entrada que é uma tarifa, isso vai ser refletido diretamente no preço. Então, aquele produto que chega aqui barato, ele vai chegar sobretarifado e ele vai ficar mais caro. É o consumidor que vai pagar mais caro por aquele produto. E aí você tem todo o problema de inflação, que pode gerar uma crise. Então, isso tudo fez o governo refletir e, de fato, voltar atrás. Peraí, vamos fazer com mais calma. A gente estava indo com muita sede ao pote. Não que a ideia de toda seja ruim, reindustrializar o país é importante e é necessário, tá? Numa concorrência global, isso faz diferença, mas a forma que estava sendo encontrada para executar esse plano, que eu acho que estava meio atabalhoada, e aí ele recua um pouquinho em relação a isso.